Na última aula, nós abordamos a teoria clássica de Durkheim e sua relação com a educação. Na aula de hoje, vamos abordar a sociologia clássica de Karl Marx. Marx tem uma proposta que é uma antítese da proposta de Durkheim, no sentido de que Marx é diferente daquela abordagem positivista de Durkheim, de um apoio, de uma ordem, de um consenso sobre o capitalismo, e sua proposta que tangencia a educação é uma proposta de transformar a sociedade e uma tentativa de desalienar, de quebrar essa alienação do sujeito sobre o capitalismo. Basicamente, sua sociologia é montada, estruturada em cima do materialismo histórico. Para Marx, somente houve o comunismo na sociedade primitiva, onde os bens eram de todos. Mas aí, a partir da sociedade primitiva, foi se estruturando as sociedades baseadas numa dominação, onde já na primeira grande sociedade complexa, o Egito Antigo, nós tínhamos essa estrutura de dominantes e dominados. Daí ele estrutura toda a sua proposta de uma visão de sociedade nessa dualidade entre dominantes e dominados, onde ele vai qualificar com a categoria denominada materialismo histórico. É um conceito que nós poderíamos estruturar para materialismo histórico, significa que com a história, nós fomos mudando a maneira de organizar a produção e o trabalho. Então, segundo Marx, duas coisas nunca mais se puseram sem transformar, que foi a maneira de organizar a produção e a maneira de organizar o trabalho. Então, sua sociologia, ao contrário da sociologia de Durkheim, que é uma sociologia do consenso, da ordem, da manutenção da ordem, essa preocupação positivista do Durkheim, é uma sociologia do conflito. É uma sociologia da negação da sociedade capitalista e, principalmente, ele pensa no devir, no futuro, que seria a superação rumo primeiro, a passagem numa sociedade de transição, que seria o socialismo, para chegar naquilo que ele denominou de o fim da história, que seria o comunismo. Ou seja, desde a vida primitiva, os homens lutam pela posse dos bens. E, historicamente, foi se constituindo toda uma processualidade pela luta pela posse dos bens, onde um dia a vida humana, a vida social, teria um freio, e esse freio seria chegar a uma sociedade comunista, sem o Estado, sem a propriedade privada, sem as classes sociais, onde a política estaria estruturada na mão da própria sociedade civil organizada. Os conceitos fundamentais de Marx seriam modo de produção, mercadoria, trabalho, mais-valia, alienação. Basicamente, quando nós olhamos para o dia a dia da nossa sociedade, nós vemos que em todos os locais nós temos mercadorias. A impressão que nos dá é que existe uma circulação dessas mercadorias entre a produção e o consumo. Mas o que estaria por trás dessa circulação simples de mercadorias? Estaria aquilo que Marx chama de o conflito nas relações de produção. Então, toda forma de mercadoria é produzida na estrutura econômica de um conflito entre empresários e trabalhadores. Uma das grandes imperfeições da obra do Marx foi não ter dado nenhuma importância às chamadas classes intermediárias, aquilo que a partir do século XX nós denominamos de classes médias. Então, na Inglaterra, mesmo no período que ele viveu, em meados do século XIX, já havia essa classe média, mas Marx, por opção metodológica dele, opta por explicar o social baseado nessa dualidade de dominantes e dominados. Então, o que é que produz valor numa mercadoria? O que é que faz uma mercadoria ter determinado preço? Marx vai dizer que quem adiciona valor a uma mercadoria é o trabalho humano. Então, o trabalho humano é aquilo que vai transformar o leite em queijo. Só que mais modernamente, a partir do século XX, com a automação, também esse aspecto da obra do Marx já não se sustenta.
Há um autor, um filósofo alemão da escola de Frankfurt, Habermas. Habermas, ele foi um dos responsáveis por essa perda da centralidade da importância da exploração do trabalho no ambiente acadêmico na universidade. Habermas vai afirmar, a partir da década de 40, que o que está expandindo a riqueza no capitalismo hoje é a inovação, a tecnologia, e não mais, pura e simplesmente, a exploração do trabalho. Isso não significa dizer que não há mais a exploração no trabalho. Então, no centro da sociedade capitalista, Marx elege uma centralidade, que é essa centralidade das relações de produção. Muitos críticos, principalmente situados no campo da filosofia, criticam essa opção do Marx, naquilo que eles chamam de uma metodologia monocausal. Ele elege para explicar os fenômenos sociais apenas uma causa, as causas situadas na economia. Bom, também no centro das categorias dos conceitos chaves de sua obra está o conceito chamado mais-valia. A mais-valia basicamente se reporta àquela situação do trabalhador industrial do século XIX, onde o trabalhador produz riqueza, mas ele não tem acesso ao fruto da riqueza. Após uma jornada de trabalho de uma semana, um mês, o trabalhador tem acesso apenas a uma parte da riqueza denominada salário. Portanto, salário é salário e riqueza é riqueza. Então, essa separação entre salário e riqueza, Marx irá denominar mais-valia. O produtor se separa do seu produto. O criador se separa da criatura. Então, essa é a grande novidade que também estava surgindo a partir ali da estruturação da sociedade industrial no século XIX. Também um dos conceitos centrais de sua obra é o conceito chamado alienação. Então, a alienação é todo esse processo no qual está contido a mais-valia, ou seja, essa lógica onde o trabalhador produz, mas não tem acesso à riqueza. Marx estruturou também muito essa concepção de classe social. Então, classe social como uma estrutura orgânica de sua importância de acordo com a renda. É um conceito que foi muito forte na sociologia da década de 70 e a partir da década de 80 em diante, o conceito de classe social ele vem definhando e é muito pouco hoje nomeado. A impressão que se dá é que os sociólogos não querem mais falar na questão classista. Bom, Marx e a educação. Então, sua educação, diferente da educação de Durkheim, e aí quem entender essa aula da agora, na graduação, vai estar preparado para ir para a especialização e o mestrado, no sentido de que Marx, ele dá uma proposta diferenciada da de Durkheim. Então, sua proposta é de uma educação desalienadora, uma educação emancipadora no sentido do indivíduo perceber essa estrutura onde ele trabalha, forma o capital, mas não tem acesso à riqueza. Então significa que Marx vai fazer uma visão da sociedade onde ele admite essa estruturação entre dominantes e dominados. Ele também via com bons olhos a questão de desde cedo as crianças se encaminharem na indústria. Então, crianças até 6 anos trabalhariam 2 horas na indústria, já sobre a forma de uma espécie de estágio, de 6 a 12 anos, 4 horas, e de 16 anos em diante, já pensando a inserção no mercado de trabalho dos filhos dos trabalhadores, numa incorporação lenta a um futuro de trabalhar na indústria, que era a lógica da época dele. O que nós temos de diferente é porque na lógica da indústria do capitalismo do século XIX, os trabalhadores praticamente não tinham direitos trabalhistas, os trabalhadores não faziam parte ainda da riqueza. Lentamente essa noção de direitos trabalhistas estaria nascendo. Somente em 1871, com a Comuna de Paris, que até dá título a um livro do Marx, é que surgem os primeiros 4 grandes direitos trabalhistas, que foram a aposentadoria, o descanso semanal remunerado, o direito de greve e o direito de férias. Então, basicamente, a proposta educacional de Marx é essa educação visando a emancipação do cidadão,
que ele entenda que a educação está a serviço da transformação da sociedade. Nós vimos que na modernidade, a partir do Renascimento, nós encontramos sujeitos, indivíduos, que ainda tinham aquela crença de que o mundo era procedente de Deus e que nós éramos tutelados por Deus, pelo rei. Então havia uma tutela acima da questão do indivíduo se prover, de prover o seu futuro. Então, com a experiência da Revolução Francesa, praticamente no Ocidente foi aquela primeira experiência que cada indivíduo teve a chance de entender que o mundo pode ser mudado, que o mundo pode ser transformado. E aí então, no século XIX, essa consciência já era muito forte. Entender que nenhuma estrutura social é feita para durar para sempre e que nós podemos transformar o mundo. Então essa agenda do Marx para a educação é uma educação que tem a capacidade de esclarecer, é uma educação daquilo que os filósofos da escola de Frankfurt, mais à frente, na década de 40, vão chamar de emancipatória, para que cada indivíduo entenda seu papel na sociedade, inclusive seu papel não só de conformação nesse social, mas que ele seja preciso que ele entenda que ele tem um papel também de transformação da sociedade a partir de uma educação esclarecedora, emancipadora. Então, sua proposta de educação não está ligada àquilo que na tradição da educação se chama a educação como reprodução, mas sim a educação como transformação da sociedade.